sua casa, sua família, seu ministério. Juntamente comigo está minha esposa, digníssima esposa que está ali, a quem eu carinhosamente chamo de Abigail, meu chocolate branco, está aqui sentado. Está conosco nosso irmão Reginaldo, que está ali, nosso irmão Natanael, que veio com a gente, e a nossa irmã Angélica também, que está lá atrás, que chegou e veio com a gente. Eu sou em casa, amém, querido? Amém? Amém. Quem tem o exemplo? O ventilador está violento hoje. Quem tem o exemplar da Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Daniel, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo de número 16 ao versículo de número 22. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16. Amém? Ao versículo de número 22. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência, e diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Meus amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, nós estamos diante de um tema a qual eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já conhece essa história, já conhece essa passagem bíblica a respeito de Daniel. Mas para isso eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu preciso dar diretriz aqui nessa noite, aquilo que Deus quer fazer e quer falar conosco nessa noite. Eu tenho um tema para esta mensagem. O tema desta mensagem é o seguinte: um homem fora da curva, um homem extraordinário. Quando eu estou dizendo sobre homem, me referindo a homem, também eu estou me referindo à mulher, porque a mulher ela foi tirada da costela do homem, e a mulher está inserida dentro desse contexto que eu estou falando sobre homem. Nós sabemos na Bíblia Sagrada que existe 17 livros chamados de livros proféticos. Existem os livros que nós chamamos de profetas maiores. São 5 livros chamados profetas maiores. Aí a pergunta é: por que esses livros são chamados de profetas maiores? Estaria Deus fazendo acepção de pessoas? Não. Simplesmente por conta da extensão do livro. Por exemplo, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Por isso que é chamado de profetas maiores. E existem 12 livros chamados profetas menores. E esses 5 livros de profetas maiores, ele vai de Isaías até Daniel. E os 12 livros chamados de profetas menores, ele vai de Oséias até Malaquias. Daniel é chamado de profeta menor. Daniel, quando foi levado, melhor dizendo, chamado de profetas maiores. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel era muito jovem. Daniel tinha aproximadamente uns 17 anos de idade.
E Daniel foi levado para a Babilônia quando Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, ele chega em Judá, ele destruiu o templo de que Nabucodonosor destruiu o templo feito pelo rei Salomão. E a Bíblia diz que ao chegar em Judá, ao destruir o templo, ele vai derrubar os muros e vai entrar dentro do templo de Salomão e vai levar os utensílios que tinha de ouro, de prata, as coisas preciosas da obra do Senhor, ele vai levar para a Babilônia. E quando ele leva para a Babilônia, a Bíblia diz que ele vai levar Daniel para a Babilônia. E Daniel estava muito novo, a responsabilidade foi muito grande na vida de Daniel. E quando Daniel chegou na Babilônia, juntamente com seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, quando Daniel chega na Babilônia, ele vai passar por um treinamento rigoroso. E esse treinamento, aproximadamente 3 anos que Daniel passou, esse treinamento, praticamente uma faculdade. Se você for fazer uma faculdade de administração de empresa, é 2, 3 anos. Daniel, Misael, Azarias e Ananias passaram pela faculdade para poder servir a Nabucodonosor. Perceba que quando eles foram preparados para servir na Babilônia, para estar no palácio, houve-se um preparo para eles poderem servir a corte real. E nos dias de hoje também não é diferente, querido. Para servir a Deus, nós precisamos servir a Ele da melhor maneira. E muitas das vezes o Senhor vai fazer com que você venha passar pela faculdade da vida. A Bíblia diz que Moisés, ele passou 40 anos estudando na melhor faculdade egípcia. Moisés passou 40 anos aprendendo, mas foi na escola do deserto que Moisés aprendeu. Foi no deserto que Moisés teve um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que esses 4 jovens, após ser preparados, após ser qualificados, após ser treinados para servir Nabucodonosor, a Bíblia diz que eles se depararam com a situação terrível, com a situação caótica, com a situação onde a idolatria era muito grande na Babilônia, onde a prostituição era muito grande na Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel, no capítulo 1, versículo de número 8, Daniel atentou no teu coração de não se contaminar com as coisas da Babilônia. Daniel entendeu que ele estava na Babilônia, mas não estava participando das coisas da Babilônia. É bem verdade que às vezes, querido, nós estamos inseridos dentro do contexto, dentro de uma comunidade, na empresa que você trabalha, aonde você está inserido dentro do contexto, aonde há coisas erradas, aonde há corrupção, aonde há imoralidade, mas você precisa colocar no teu coração de não se contaminar com as coisas desse mundo. Quando eu cheguei aqui, alegrei no meu coração, estava até falando para o irmão Natanael. Eu peguei a igreja, a irmã que estava aqui orando. E nós estamos também na nossa igreja, nessa batalha espiritual, para colocar a igreja de joelho. Nós olhamos para a igreja, você vê uma igreja com 100 membros. Você pode contar quantos estão de joelho orando. Você chega dentro de uma igreja e você percebe a dificuldade espiritual, o nível espiritual das pessoas. Querem pregar, querem cantar, querem ter oportunidade, mas não querem ter profundidade. E não tem como o obreiro se manter de pé, não tem como o pregador se manter de pé, se ele não priorizar o ministério de oração, se não priorizar o ministério de contato com Deus. Hoje você tem um veículo de comunicação, você tem a rede social, você tem a internet, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o YouTube, você conversa com várias pessoas, mas o veículo de comunicação com Deus continua sendo o mesmo, continua sendo a mesma oração, joelhos que se dobram, boca que fala com Deus, que está